Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, no canal 4 da NET e também pelo nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Esse é o programa FIT, primeiro ato, e aqui, ao longo de todo o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, você fica sabendo um pouquinho das peças, um pouco dos bastidores, que a gente conversa com os atores, com os diretores e também com o pessoal da organização do festival. E hoje eu converso com o Diogo Liberano, que é diretor dessa apresentação, da Companhia de Teatro Inominável. Eles vão estar aqui na cidade por 2 dias com a peça Sinfonia Sonho. Oi, Diogo. Eu queria que você começasse a falar pra gente o que é o Sinfonia Sonho. Tá, então vamos lá. Sinfonia Sonho apresenta a história de uma criança, Kevin, interpretada pelo ator Márcio Machado, uma criança de 9 anos que, de súbito, é tomada pelo desejo de se transformar em música. Não em músico, em música, por conta de uma peça de teatro que essa criança começa a ensaiar na sua escola. E é uma peça, é uma tragédia, né, enquanto gênero, a gente chama de uma tragédia, que apresenta alguns dilemas que são recorrentes na cidade, que são dilemas relacionados à educação, dilemas relacionados à família e, sobretudo, a essa diferença entre a idade adulta e a infância. É em torno desse universo que o espetáculo gira. Vocês tiveram algumas inspirações. Sim. Pelo nome do personagem a gente já percebe, existe um livro chamado Precisamos Falar sobre o Kevin. Exatamente. Eu quero que você fale um pouquinho disso. E também na sinopse vocês citam aquele caso daquela tragédia Sim. no Rio de Janeiro que marcou muita Sim. gente. Explica um pouquinho pra Tá. gente. A primeira referência que deu, digamos assim, inaugurou o nosso projeto foi um tratado filosófico escrito pelo Gilles Deleuze e pelo Félix Guattari, que se chama O Anti-Édipo. Ali eles apresentam um olhar muito distinto sobre a estrutura familiar e apresentam uma tese muito forte e interessante sobre a potência revolucionária do desejo. Né? Em termos filosóficos, esse material foi muito importante, mas junto a ele, eu também estava muito intrigado na época com esse romance que você mencionou, que é um romance norte-americano chamado Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um romance que, em resumo, apresenta os dilemas de uma mãe com a maternidade e as hipóteses dessa mãe com a sensação de talvez se é natural ou se é permitido ou se pode ou não pode ter uma relação ruim com o filho, se ela pode odiar um filho. E esse romance marca essa história com um acontecimento que é um massacre numa escola que o menino estuda, feito por esse menino, feito por essa criança. Essas duas referências deram o início do nosso processo, né? Início esse que foi marcado por uma tentativa minha, como dramaturgo, junto com os meus atores, de transformar esse romance em história, numa peça de teatro. Foi isso que fizemos, até que, em abril de 2011, nós estreamos o espetáculo em novembro de 2011, em abril de 2011, na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, lá no Rio de Janeiro, aconteceu aquele que ficou conhecido como um primeiro caso de massacre numa escola brasileira, que foi o caso de um homem que entrou e, obviamente, assassinou professores, alunos, aquela história que repercutiu e ainda hoje faz parte da nossa história, né? Quando esse acontecimento veio à tona no Brasil, nos pareceu, enquanto criadores, que não deveríamos simplesmente reproduzir uma situação de massacre, e sim investigar por que essa situação aconteceu, por que esse fato aconteceu no Brasil. E foi quando a gente deu uma guinada na criação do espetáculo e eu, junto aos atores, comecei a escrever uma história outra que, ao nosso olhar, talvez pudesse dar alguma diferença para esse acontecimento, pudesse nos fazer olhar para esse acontecimento de uma maneira um pouco mais responsável, menos afetado pelo espanto e pelo efeito dessa história e mais interessado em investigar as motivações, as causas, os dilemas do ser humano que fazem esse tipo de coisa acontecer. Basicamente é isso. É uma tentativa de suavizar a tragédia ou de dar respostas. Vocês chegaram em alguma conclusão? Não é uma tentativa de suavizar, é um esforço nosso de oferecer ao nosso espectador a imensa complexidade dessa situação, que é uma situação do ser humano, da qual, querendo ou não, somos todos responsáveis, né? E é um esforço de oferecer ao espectador um olhar mais honesto. Um olhar que nós acompanhamos a cobertura midiática do evento, um olhar que a mídia simplesmente simplifica, reduz e transforma simplesmente em vítima
e culpado, vítima e vilão, né? Assim, é uma reprodução um tanto superficial, né? A gente sabe que a vida é um pouco mais complexa do que isso. Então, o nosso esforço era oferecer ao espectador a contradição do ser humano, né? Essas questões que fazem parte da nossa existência mesmo, assim. A companhia é uma companhia jovem, vocês têm pouco tempo de estrada. Esse é o único espetáculo que vocês têm? Quais os outros trabalhos? Tá. A nossa companhia surgiu em 2008, final de 2008, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro do curso de Direção Teatral, que foi o curso no qual eu me formei. Outro integrante da companhia também se formou. Enfim, é uma companhia composta por mim, pela Adassa Martins, Carolina Helena, Flávia Naves e Natácia Velo, que são artistas, pesquisadoras, que têm passagem por cursos de arte. Nós fizemos as nossas graduações, nos encontramos e fomos agregando um trabalho ao outro e se descobrindo enquanto companhia, né? Não foi um início, somos uma companhia. Fomos encontrando as afinidades e as diferenças. Então a gente tem Sinfonia Sonho, é o nosso quarto espetáculo. E esse ano estreamos o nosso quinto trabalho. Você quer que eu fale rapidamente sobre mais ou menos o que eles são? De uma maneira simplificada? Vamos lá. O nosso primeiro trabalho se chama Não Dois. Foi uma encenação que a gente fez a partir de um texto argentino contemporâneo, de 1990, chamado Passo de Dois, de um dramaturgo chamado Eduardo Pavlovsky. Nesse texto, a gente apresenta a relação entre um torturador e uma torturada e a imensa confusão entre esses lugares de vítima e vilão. Vocês trabalham com temas fortes, né? São temas que a gente acredita que nos devolvem a uma complexidade da vida que às vezes a gente perde de vista, né? Então a gente tem interesse com o nosso trabalho de trazer o olhar não para o que está resolvido, porque a vida é feita de muitas coisas não resolvidas, não compreendidas, e isso existe. Quer a gente entenda ou não, isso continua existindo. Então, nesse primeiro trabalho, que se chamava Não Dois, a gente apresenta essa relação entre um torturador e uma torturada, e a gente não sabe muito bem quem é o torturador, quem é a torturada, porque ser vítima também é algo que tortura o seu torturador. É uma relação muito complexa. No nosso segundo espetáculo, que se chama Vazio é o que não falta, Miranda, a gente começou a ensaiar uma obra muito conhecida do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, que é o Esperando Godot. Porém, a gente compreendeu em processo que não fazia mais sentido para nós, no momento em que estávamos, isso era 2009 para 2010, não fazia mais sentido esperar Godot, porque nós funcionamos numa outra velocidade que não aquela do pós-guerra, né, que marca a escrita do Beckett. Então a gente criou esse espetáculo que nada mais é do que uma grande performance que a gente executa no palco, as 4 meninas da companhia e eu, onde a gente tenta encenar Esperando Godot. Ou seja, a gente tentou durante o processo criar Esperando Godot, não conseguiu por inúmeras questões conceituais e de dificuldade de dar sentido ao texto do Beckett, e o que a gente mostra até hoje ao espectador é a nossa tentativa de encenar uma coisa que a gente não conseguiu. Esse é o nosso segundo trabalho. O terceiro se chama Como Cavalgar um Dragão. E ele apresenta o reencontro de 5 amigos no apartamento de uma amiga que há 2 meses havia se suicidado. E é um espetáculo que nasceu por conta dessa experiência que eu havia vivido recentemente, porém, foi um espetáculo que nos presenteou com uma descoberta sobre o nosso trabalho, né? Que foi, fazemos teatro para mostrar a vida ou fazemos teatro para especular outras vidas possíveis, né? Então, eu havia passado por uma situação dessa, de perder uma amiga em comum a vários amigos que havia se suicidado. Muitos dilemas não conseguiam ser falados, discutidos, e aí a gente falou, vamos fazer uma peça para conversar aquilo que a gente não está conseguindo conversar na nossa vida. E aí nós fizemos uma ficção que abriu espaço para compreender que essas dificuldades fazem parte da vida e que se furtar delas é se furtar de estar vivo. Então, foi um trabalho muito, muito especial. Depois veio Sinfonia Sonho, que é esse que a gente está apresentando hoje e amanhã aqui no FIT. Sinfonia Sonho é a minha peça de formatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi o nosso primeiro espetáculo que tocou assumidamente na cidade, nas questões da cidade, né? Visto que, durante o nosso processo, trabalhando sobre um romance, um tratado filosófico, o acontecimento de um massacre numa escola municipal no Rio
nos fez rever tudo e nos fez se responsabilizar e se posicionar frente ao que tinha acontecido. E com esse espetáculo a companhia conseguiu se apresentar em muitos lugares, a gente fez inúmeras parcerias e a gente segue se apresentando em inúmeros lugares. E por fim, o nosso trabalho mais recente estreou esse ano. Ele começou a ser gestado no final de 2011, quando estreou a Sinfonia. É uma tragédia assumidamente carioca, que se chama Concreto Armado. Ela estreou esse ano no Festival de Curitiba, depois cumpriu temporada no Rio e agora ela continua. Em Concreto Armado a gente apresenta uma ficção, mais uma vez, uma história inventada, que reúne um grupo de alunos de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, alunos da UFRJ, com uma professora que estão estudando a arquitetura do Maracanã durante os preparativos para a Copa. E eles descobrem, nesse meio do caminho, a iminência da queda do estádio. É uma tragédia, como a gente diz, sobre a educação, sobre o que tem sido feito da educação do nosso país e sobre o que o descaso com a educação está abrindo na nossa sociedade, em tudo isso que a gente tem vivido. Resumindo, não tão rapidamente, é isso. Tá certo. Diogo, no próximo bloco a gente vai conversar então sobre as parcerias da companhia. Ok. Esse é o programa FIT 2014, primeiro ato, e a gente conversa hoje com a companhia teatral Inominável. A gente volta depois do intervalo, não sai daí. Você pode assistir aos programas e às sessões da Câmara de São José do Rio Preto também pela internet. Basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br, clicar no ícone da TV Câmara, que está na parte de baixo do site, e clicar novamente em Assista Online. Você acompanha pela internet a mesma programação da TV em qualquer lugar do mundo. TV Câmara, o canal do Legislativo. Olá, você está acompanhando o programa FIT, primeiro ato. Aqui você fica sabendo um pouquinho dos bastidores do Festival de Teatro e hoje a gente conversa com o Diogo, que é da Companhia Teatral do Rio de Janeiro, Inomináveis. É Inomináveis ou Inominável? Inomináveis, Teatro né? Inominável. Vocês têm alguns parceiros, entre eles o Márcio, que está nessa peça de vocês. Como que se desenrolam essas parcerias? E o Márcio, inclusive, ele é conhecido por programas de humor e está numa peça bem tensa. Como que vocês trabalham isso? Sim, o Inominável, ele nunca não trabalhou com parceiros, né? A gente foi entendendo que era um elemento importante estar sempre trocando e se afetando com as parcerias, com os encontros. No caso de Sinfonia Sonho, para vocês terem uma ideia, dos 5 integrantes da companhia, 3 estão em cena, eu dirijo, escrevo a peça e a outra integrante fez a direção de movimento, a preparação corporal, ela não está em cena. Fora essas pessoas, que somos nós da companhia, inúmeros outros atores convidados, como é o caso do Márcio. No caso do Márcio foi muito engraçado como a gente se encontrou. Eu havia trabalhado com o Márcio, conhecido o Márcio num outro trabalho que nós fizemos juntos, da Companhia dos Atores, que é uma companhia carioca, largamente conhecida, com um trabalho lindo. Sim, já estiveram aqui no festival. Já estiveram aqui, com certeza, várias vezes. Eu conheci o Márcio e achei ele um ator muito intrigante, e a gente ficou amigo, conhecido. E um dia ele foi assistir o nosso segundo espetáculo, numa temporada lá no Rio, e ele saiu, ai, que bacana, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. E eu estava justamente planejando, começando a estruturar Sinfonia Sonho. Daí eu disse para ele, quer fazer a minha peça de formatura da faculdade? Ele falou, quero, o que vai ser? Algo bem divertido? Eu falei, sim, algo bem divertido. E não foi bem algo divertido que a gente construiu. O que não quer dizer que Sinfonia não tenha a importância do humor ali. Mas com o processo de sinfonia e com o Márcio, a gente fez um trabalho muito bonito. O Márcio interpreta, não, sem nenhuma questão de dizer, é como se fosse o protagonista mesmo, né? Porque é a criança de 9 anos que deseja virar música. A gente vê a peça muito pelo ponto de vista do personagem dele. O trabalho com o Márcio foi um trabalho lindíssimo, porque foi um trabalho que ofereceu para ele muita dificuldade e, ao mesmo tempo, foi um trabalho que fortaleceu o Márcio como ator, no sentido dele ver que, de fato, ele transita entre esses lugares, seja o drama, ou o que quer que seja, ou a comédia, com uma potência muito grande, né? E acho que a Sinfonia Sonho deixa isso bem evidente para o espectador e também para a gente, para o Márcio. Diogo, infelizmente o nosso tempo é curto. Muito obrigada, um bom espetáculo para vocês e sejam sempre bem-vindos em Rio Preto. Tá ok, muito obrigado a vocês. Até já.
Então esse é o programa FIT Primeiro Ato. Aqui você fica sabendo um pouco mais dos bastidores do festival. E se você quer ainda participar do festival, até sábado tem aí programação. Você pode acessar o www.festivalriopreto.com.br e se programar para acompanhar as peças que estão aí por toda a cidade. TV Câmara, o canal do Legislativo.